Como lidar com a ansiedade? Eu estava pensando o que fazer primeiro. E é uma coisa interessante que você pode escrever numa folhinha ali, só para você, quais são as ansiedades que você maneja. Que é o que atrapalha seu sono, que é o que interfere cada dia na realização da sua vida e o que você vê ao futuro e você fica angustiado. Que coisas preocupam você? Então, eu peço que você ali num cantinho, tomara seja numa folha que você possa ao final fazer uma prática com ela. Celeste ali tem algumas folhas, pode dividir, mas ao final vamos fazer algo especial com elas. Dá para dividir no meio ou em 4, porque eu creio que vocês não tenham muita ansiedade, mas se tem, podem preencher tudo. Vamos lá, isso. Quais são as coisas que você maneja na sua vida que interferem na sua felicidade? Porque quando falamos de ansiedade, estamos falando de preocupações. Então vamos falar muito da preocupação, falando da ansiedade. E quais são as suas preocupações? Seu futuro? Para escrever, que cada um escreva suas ansiedades, suas preocupações ali. Pode com liberdade escrever, não mostre para ninguém, tranquilo. Expectativas do futuro, talvez, ou talvez não seja o futuro, seja seu passado, onde você carrega um fardo do passado que sempre chega ao pensamento o que persegue você. E ali então vamos ir caminhando em vários aspectos nesta palestra. O que vamos fazer na palestra? Cada um de vocês tem uma folha e para que vocês fiquem com uma resenha, algo escrito. A verdade, você pode ir preenchendo na medida que eu vou falando, nos espaços, na mesma estrutura que vou falando, e vai colocando ali a palavra que você acha que melhor defina o ponto que eu estou tratando. Assim vamos dar dinâmica e assim também você vai ficar com uma história ou algo que chame sua atenção ali a respeito da palestra. Então, também o primeiro que vamos fazer, então, vamos ver a definição da ansiedade, alguns aspectos que talvez não vamos tratar nesta palestra, porque a ideia não vamos falar quais são as causas da ansiedade, vamos falar disso sim, mas os efeitos físicos, por exemplo, não vamos falar deles. Então, o primeiro vamos ver um vídeo que marca o que é a ansiedade e depois vamos continuar com a nossa palestra, então. Vamos então por ali a atenção a respeito da ansiedade e do que vamos ter ali. Que aspectos devemos tratar a respeito da ansiedade? E vamos falar de aspectos não de tipo médico, como talvez vemos aqui, não de tipo psicológico, no tratamento psicológico que tem, não. Vamos ver aspectos da vida prática, porque a ansiedade tem que ver com um estilo de vida e um estilo de pensamento. E esse pensamento deve ser atacado realmente no momento certo. E como diz a palavra de Deus em Romanos 12, nós devemos transformar as nossas vidas pela renovação do nosso entendimento, ou renovar as nossas mentes especificamente. Então vamos ver. Viva o presente. Se você colocar ali exatamente, antes vai pondo ali palavras. Talvez não seja a palavra que apareça ali, mas que seja a palavra que representa o que você vai compreender de ali. Tá? Então, viva o presente. O que significa viver o presente? Um dos grandes problemas da ansiedade é ver isto. Cada dia constitui uma vida nova para o homem que sabe viver. Então, quando falamos de dia novo, vida nova, é esse conceito que a ansiedade, ou melhor, que nós devemos viver no presente.
Cada dia para nós deve ser uma aventura. Cada dia para nós deve ser algo maravilhoso, porque o dia de ontem já passou e o dia de amanhã ainda não chega. Então, se eu penso que devemos ver estes aspectos fundamentais como o dia novo, uma nova oportunidade, você se acostuma a pensar no hoje e não no amanhã. Quando pensamos, por exemplo, eu tive nas mãos, algum dia comprei um livro dos Alcoólicos Anônimos e o livro titulava Só por Hoje. E essa é a palavra que leva uma pessoa que tem alguma dependência a poder lutar só hoje nesse processo. Porque regularmente quando há dependência, essa pessoa fica limitada pensando que no futuro ele vai cair. E essa angústia de cair não deixa que hoje supere as situações. Então sempre se estimula só por hoje, só por hoje. Para nós é importante, se desejamos manejar a ansiedade, trabalhar nisso, só por hoje. Ou, como eu coloquei aqui, dia novo, nova oportunidade. O segundo que devemos pensar é o que este filósofo francês, Montaigne, o grande filósofo francês, diz minha vida, disse ele, foi repleta de erros terríveis, muitos dos quais nunca existiram. E isso envolve a ansiedade, pensamentos de coisas que nunca vão existir. E ele, de maneira muito clara, diz que a vida dele estava repleta de erros terríveis que nunca existiram. Pense por um momento nas suas preocupações e quantas delas realmente existem. Quantas delas realmente são reais. Esses são fatos que devemos conhecer antes de entrar no tema da ansiedade. Continuemos. Vai-se fazer várias perguntas. E essas perguntas... perdão. Aqui creio que... Sim, ali vamos bem. Várias perguntas. Pergunte-se isto. Primeira pergunta. Você está adiando o presente a fim de se preocupar pelo futuro? O que quer dizer isso? Você pensa mais no futuro que no presente mesmo. Então você não põe o olho no presente, senão vê o que vai acontecer, o que pode acontecer no futuro, as situações que podem se gerar no futuro, e você entra em preocupação e em angústia, porque talvez o presente não é o que você pensa alcançar no futuro. E então ali começa o problema. Segundo, amarguro o presente, lamentando-me do passado por aspectos totalmente resolvidos. O que acontece? As situações, cada um de nós temos uma história. E há situações em nossa vida passada que foram resolvidos. Mas ainda hoje eu amarguro o meu presente pensando no meu passado. E talvez carregando o fardo de dizer, eu porque fiz. Eu porque não estive, eu porque pensei, eu porque atuei, ou eu porque não fiz. E ali então, isso já solucionou, já foi feito. E ainda eu sigo pensando nisso. Isso faz parte de um processo que as pessoas devem ter de limpeza da sua mente e limpeza do seu coração. Terceiro, tiro o máximo de proveito das suas 24 horas. Ou seja, quantos de nós realmente pensando nas 24 horas que temos, realmente trabalhamos, fazemos, atuamos nessas 24 horas, aproveitando bem o tempo? Porque os dias são maus. Então, ali vamos ao terceiro. Tiro o máximo de proveito das suas 24 horas, ou das minhas 24 horas. Quarto, posso tirar mais proveito da vida vivendo em compartimentos diários hermeticamente fechados? Já vou explicar por que o termo. Um homem desejava aprender um pouco, estava num barco, um grande barco transatlântico, e ele chegou à cabina onde estava toda a funcionalidade do barco, né? E então
uma pessoa apertou um botão especial. Esse botão especial levou a gerar no barco um barulho especial. E ele perguntou: o que está acontecendo? E ele falou: quando eu aperto este botão, há compartimentos no barco que eles se fecham hermeticamente e não há possibilidade nem de entrar nem de sair desse lugar. Então ele ficou refletindo a respeito das suas ansiedades e das suas coisas que ele vivia. E ele chegou à conclusão que sua vida precisa de salas ou momentos herméticos, ou como fala aqui, vivendo em compartimentos diários hermeticamente fechados. E esse é o mesmo conceito de só hoje. Você deve pensar hoje o que tem que fazer, o que deve fazer e se concentrar no que deve fazer. Obviamente, sempre é bom ter uma programação e dentro dessa programação, cada dia se deve fazer o que se deve fazer. Se eu começo a pensar nas coisas que devo fazer, nas preocupações que tenho, nas situações que tenho, vou ir atrapalhando meu caminhar. Vou ir fazendo muitas coisas que não era para fazer. E então, o que acontece? A angústia vai chegar. As preocupações vão chegar. Porque o que tinha que ser feito, não foi feito. Quando falamos de compartimentos diários hermeticamente fechados, é que você deve guardar sua mente numa só coisa. Num só ponto. Num só objetivo, cada dia. E viva a sua vida cada dia como deve viver. Vemos que a seguinte pergunta que devemos nos fazer antes de entrar na temática é: quando começarei a fazer isso? A semana vem? Amanhã? Ou a semana que vem? Amanhã? Hoje? Hoje mesmo devo tomar uma determinação. E a determinação qual é? Trabalhar na minha mente. Trabalhar nos meus pensamentos. Trabalhar nos meus projetos, mas nos meus projetos hoje. Quero dizer, nós sempre falamos a respeito de fazer um planejamento. Não estou falando que não se faça. Se deve fazer o planejamento. Se deve pensar aonde eu quero chegar. Mas quando falamos de angústias e preocupações, falamos que minha mente deve estar hermeticamente fechada a respeito das preocupações. Eu não devo me preocupar de coisas que ainda não acontecem. Eu não devo pensar e me frustrar antes de que as coisas realmente me frustrem. Porque não tem se dado as circunstâncias, os problemas, mas meu pensamento me leva a dizer: e se acontece isto? E se eu fico sem trabalho? E se eu fico sem recursos? E o que eu vou fazer? Vou morar embaixo da ponte? Quantos talvez em algum momento da vida, num momento de crise econômica, pensa que chegou um momento tão crítico que tem que morar ou que tem que estar embaixo de uma ponte? Qual é a probabilidade que isso chegue? Então, vamos fechar as nossas mentes a respeito do hoje, que as preocupações não levem maior tempo e recursos que eu possa dar para essa preocupação. Não tem sentido. Então, comece desde hoje. Temos planos ao futuro? Temos. Temos desejos do futuro? Temos. Claro que sim. Mas as preocupações não devem roubar da minha vida nem tempo, nem recursos, nem forças. As preocupações devem ficar ali. As angústias devem ficar ali. Continuemos. Então a pergunta é: de onde vem a ansiedade? Como é que aparece a ansiedade na vida de uma pessoa? De onde vem? O primeiro, qual a pior coisa que poderá me acontecer? Ou seja, pense isso. Uma ansiedade de onde aparece? Quando você pensa: olha, o pior que vai acontecer comigo, que pode ser? Respeito da minha vida e as minhas situações. O segundo é me preparar para aceitar o pior, se for necessário. Já vamos ver umas dicas, alguns pontos para poder lutar contra essa ansiedade. Porque muitas vezes nós
nos envolvemos nisso e nós, se pensamos, a pior coisa que poderia acontecer: ficar doente, ficar sem forças, ou seja, dependentes de outra pessoa. Sei lá, cada um de nós temos uma ansiedade e temos pensamentos que continuamente nos levam ou pensamos no futuro. E se você pensa, olha, e se isso acontece, eu o que faria? Já consideramos se acontece. E depois, calmadamente, procure melhorar a situação partindo do pior. Se você tem uma ansiedade que pode acontecer algo, então pense, se acontecesse esse algo, então eu o que faria? O que faria se eu estivesse nesse ponto? Se eu estivesse nessa situação? E eu creio que a pandemia testou muitas pessoas nessa situação. E hoje ainda muitas pessoas estão ansiosas porque pode aparecer outro vírus, pode aparecer outra situação no mundo que vai atrapalhar seu negócio, vai atrapalhar seu caminhar, a saúde, e você fica nervoso pensando no futuro, mas não tem chegado ainda. E se vai chegar, no caso hipotético, chega, o que vou fazer? Então, eu já me preparo mentalmente quando vou assumir alguma situação. Não aconteceu, mas já estou preparado. Isso é o importante. Calmadamente, eu devo procurar melhorar a situação partindo do pior. Aconteceu o pior, ponto. Há pessoas que sua angústia é que morra um ser querido. E se morre? De fato, pensar, morreu, e eu o que vou fazer? Então, eu devo me erguer no meio da situação, seja emocional, seja financeira, seja nos aspectos da personalidade, os medos, as angústias, tudo que eu manejo, eu devo me projetar. Então, essas perguntas, ou melhor, essa situação de onde vem a ansiedade, eu devo me preparar para isso. Veja isto interessante. Os que não sabem como combater as preocupações morrem jovens. Sabe por quê? Porque, como vimos ali no vídeo, a carga emocional que gera tantas situações físicas levam as pessoas a ter paros cardíacos, levam as pessoas a ter úlceras, a ter qualquer quantidade de situações. Escutava um homem que dizia: meu maior medo era eu ficar cego. Era meu maior medo. E quando eu cheguei aos 60 anos, fiquei cego. Era o maior medo que ele tinha. Mas ele já tinha se preparado a respeito dessas situações, e quando ele ficou cego, ele falou: bom, era meu maior medo, agora está na minha vida. E o que vou fazer? Tenho que seguir adiante. Então, muitas pessoas, os medos, jovens as pessoas, os medos consomem sua vida e acabam com eles. E não somente no aspecto físico. Eu tenho conhecido pessoas com todas as capacidades físicas, mas os medos que têm não deixam agir. Os medos que têm não dão o primeiro passo para crescer ou para ir a alcançar alguma coisa melhor. E chegam à mediocridade simplesmente ali, cruzadas as mãos e sem fazer nada, esperando a ajuda de outros, com todas as capacidades e pessoas inteligentes. Então veja, os jovens morrem facilmente por as preocupações. Por isso, há uma coisa que eu e você devemos viver todos os dias: curta a vida. Eu quero dizer que ministerialmente nós temos passado por diferentes experiências, e experiências muito boas. Em que sentido? Cada lugar onde nós temos ministrado e temos sido pastores, temos curtido e temos desfrutado de cada uma das pessoas no momento específico. Então, nós nos entregamos a esse grupo de pessoas. E as boas lembranças que nós temos foi por isso, porque curtimos no momento.
Curtimos no instante com as pessoas, e se choramos, choramos com eles, e se nos alegramos com eles, mas hoje fica em nossa mente a plenitude, a felicidade de ter estado nesses grupos, com essas pessoas, ter ministrado essas vidas e desfrutando de cada momento. Temos que avaliar muitas coisas. Por quê? Porque não somente a espiritualidade, minha vida espiritual, a igreja, buscar a Deus, desfrutar disso, mas também desfrutar da música, desfrutar do sono, desfrutar do descanso, desfrutar de cada coisa que eu tenho. Se eu não desfruto disso, se eu não curto isso, o que vai acontecer? Eu vou me fechando emocionalmente. Então poder estar aqui para mim, é prazeroso. É prazeroso poder viver um processo. Sabe, este é um processo. E este é um processo com cada um de vocês, no qual estamos lutando e estamos convidando. E as pessoas talvez não cheguem hoje, amanhã, depois, talvez vão chegar. E vamos continuar nos esforçando para o Senhor com toda a força, com todo o desejo. Por quê? Porque um dia poderemos dizer: olha, lembram quando começamos? Eu participava com um grupo de estudantes em uma época da minha vida, e sempre os sonhos era, quando estávamos estudando, olha que legal, quando será, ministerialmente falo, quando será que já somos profissionais, e que já como profissionais já são não as bicicletas nem entrando a pé, senão os carros ali na rua estacionados ou no estacionamento, porque já a dimensão já variou, já não somos estudantes, já somos profissionais e já podemos crescer e podemos sonhar em outros aspectos. E assim foi. Eu quero dizer que eu tive um ano no qual cada mês fiz um matrimônio, um casamento de um casal, cada mês. Faltou somente um mês. Porque todos eram jovens, todos profissionais, já estavam bem localizados, já estavam trabalhando. Qual a seguinte necessidade? A emocional. Então já, cada mês, uma pessoa, um casal, pedia para fazer o casamento para eles. Foi um tempo muito legal. Mas hoje você pode pensar nisso. Desfrutar dos tempos, desfrutar do hoje, da realidade que você tem hoje, das pessoas que estão ao seu redor. Desfrute delas, curta com elas, e isso vai levar cada dia a um crescimento melhor. Vamos ir ao segundo ponto: técnicas para avaliar a origem da ansiedade. Você quer saber então quais são as situações e qual a origem da sua ansiedade. E vemos a primeira, que é: obtenha os fatos. Eu não posso tomar nenhuma decisão em nenhuma área da minha vida se eu não conheço os fatos. É impressionante como pessoas tomam decisões simplesmente com uma informação, escutando o lado de um problema, do problema de duas pessoas, escutando somente um lado, e você talvez toma decisões loucas, onde não pode. Os fatos são necessários. Se você tem uma ansiedade, o que está acontecendo? Quais são as probabilidades? Quais são os riscos que você corre quando você vai investir um dinheiro, ou quando você está pensando numa projeção de vida, ou quando você está pensando no seu futuro? Quais são os fatos? Hoje, por exemplo, pensando nas profissões, um telegrafista, ele já não existem. Compreende? As situações nas quais uma pessoa, vendo os fatos, por exemplo, hoje um jovem que se projeta profissionalmente, essa pessoa deve pensar uma coisa: qual é a profissão do futuro, qual é a profissão que devo fazer? Por quê? Porque há profissões que vão se perder, vão deixar já, pela tecnologia, pelos avanços, tudo. Então, o que eu devo fazer é obter os fatos. Se eu estou angustiado, se um jovem está angustiado e não sabe o que fazer, uma das considerações que deve ter é saber considerar a tecnologia e como está o mundo, os fatos. Então, o primeiro que se deve fazer é: quais são as situações? Você tem uma ansiedade no relacionamento com uma pessoa e talvez, caso hipotético, tenha ciúmes.
Você não pode ir simplesmente à pessoa e dizer: olha, você está me traindo, você está fazendo isto, você está fazendo outro. Você deve falar com fatos, deve conhecer os fatos e ali saber se sim ou não. Continuemos. Tomar uma decisão, tome uma decisão. As decisões estão baseadas nos fatos. As decisões se baseiam no que é real, não no que é irreal. E essa decisão vai me levar a fortalecer muito mais o processo que eu estou levando. Por quê? Porque o seguinte ponto, depois de tomar a decisão, é atuar. Atuar. Grande problema no dia de hoje. Muitas pessoas tomam decisões, mas chegam até ali. Olha, a decisão que eu tomei é mudar minha vida. Mas não atua. Não atua. E ali diz: ponha-se em ação. Deixe de lado qualquer preocupação quanto ao que poderá advir. Que situação? Então, ponha-se em ação. Atue. Tome a decisão e vai. Quem são as pessoas com as quais tenho que falar? Então, tenho as pessoas, tenho o endereço. Pegue o telefone, ligue e faça uma entrevista com essa pessoa. Mas você deve fazer, porque se eu somente falo, eu gostaria, e somente fica ali. Eu gostaria. Conheci um desenhador gráfico que ele, quando começou seu trabalho, ele andava em uma motinho, uma moto muito pequena, era como 80 centímetros cúbicos, moto pequena. E ele é grande. E ele ia na moto e passava por uma empresa de petróleo, por uma petroleira. E ele sonhava dar serviços para essa empresa. Ele me contava, eu sendo jovem passava por ali e sonhava, quando será que vou fazer um contrato com eles? Mas ele foi se preparando, devagar foi se preparando a empresa, preparando a documentação, todo certinho na lei, e um dia se deu a oportunidade. Ele apresentou o primeiro projeto, contrataram ele, segundo projeto, contrataram ele, e depois ele era quem estava dando a imagem da empresa, em contratos muito altos financeiramente, mas ele foi à ação, ele sonhava, desejava, mas atuava, e nesse atuar é onde nós falhamos, porque desejos temos todos. Ou você vai me dizer que muitos dos seus desejos ainda já cumpriu os seus desejos? Não, ainda estão no papel, nem no papel, estão na mente. Eu desejaria fazer isto. Por que não pomos no papel? Quantos recursos necessitamos? Que tempo preciso para chegar até lá? E ali então eu vou dar os passos. Por isso, agir é importante. Vamos continuar. Se está tentado em preocupar-se com algum problema, você vai responder estas perguntas. Tem problema? Sim, podemos estar tentados com algum problema. Mas se pergunte, qual é o problema? Que é o que está gerando ansiedade em mim? Segundo, qual é a causa do problema? A causa do problema sou eu? A causa do problema é outra pessoa? A causa do problema são coisas externas que eu não posso controlar? Se pergunte qual é o problema. Mas não somente fique ali. Quais são as soluções possíveis? Quais são as soluções possíveis? Você deve pensar, olha, aqui está o problema. Então, ante este problema, que solução eu vejo? Eu posso falar, eu posso ir, eu posso fazer um empréstimo, eu posso, sei lá, cada um temos realidades em nossas vidas. Qual o problema que gera ansiedade que eu tenho? A incapacidade? Sinto que não posso? Então, como vou solucionar? Se essa é a causa do problema, eu não poder fazer as coisas, qual é a solução possível? Há pessoas que são expertas nisso, podem me ajudar. Há pessoas que têm uma capacidade muito maior da que eu estou desenvolvendo, então eu busco essa pessoa para que me guie, para que me ajude, para que me ensine ou para que dê a direção correta. E qual é a melhor solução? Escolha qual é a melhor solução.
lendo uma história de um homem, por lá na Segunda Guerra Mundial, um homem trabalhava numa grande empresa e ele representava outra empresa que era subcontratada. E chegou dos japoneses a essa empresa, porque os japoneses tomaram conta da cidade e começaram a perguntar das contas da empresa. E ele falou de tudo que a empresa que eles estavam servindo, tudo que tinha a ver com a conta da empresa onde estavam servindo, mas a conta da empresa que era subcontratada, ele não falou nada. Eram milhões de dólares que manejavam. Então, este homem continuou e se deu conta que o chefe, o japonês, podia matar ele. Ou seja, que podia pegar ele com toda a autoridade e o domínio que tinha sobre o povo e mandar matar ele por causa de ter ocultado essa informação. E ele entrou em angústia. Ele entrou numa angústia tal que ele dizia: ele vai me matar, e com justa razão, porque eu ocultei. Ou seja, não foi a propósito, mas eu ocultei essa informação que ele pediu. Ou seja, que ele tinha pedido na empresa, mas ele se deu conta que tinha outra informação dele. Ele pode me matar. E começou a se angustiar. E ele se fez essas perguntas. Qual é o problema? Qual é o problema que eu tenho? O problema é a possibilidade de morrer por causa da informação que eu não dei. Segundo, qual é a causa do problema? Identificou muito bem. Eu ocultei informação. Terceiro, quais são as soluções possíveis? Ficar calado, que ele se dê conta, fique com maior raiva e me mande matar. Porque era lógico e era costume quando se encontrava uma pessoa que faltava ao povo japonês que estava dominando a região. Quais são as soluções possíveis? Ele começou: pode me matar, eu posso continuar trabalhando, eu posso ir e mostrar honestidade para ele, conversar com ele. E ele falou: pois olha, o que é o pior? O pior é a morte. Então vamos começar com a morte. Se a morte é o pior, então eu vou simplesmente ir novamente à empresa, como cada dia eu não vou me esconder, eu não vou fugir, porque uma das possibilidades era sair do país, e se ele fugia, então pegavam ele e matavam ele igualmente. Então ele falou: eu não vou fugir. Segundo, eu tenho que pôr a cara, porque se alguma possibilidade há, é indo à empresa. E ele começou a ir todo dia à empresa. Ele falou que a primeira vez que entrou no escritório, viu o japonês sentado, fumando e olhando para ele. E ele falou: vai me matar, porque sentia o medo. Mas ele tomou uma decisão, a melhor decisão qual era? Continuar como se nada tivesse acontecido. E ele começou a ir novamente ao escritório segundo dia, terceiro dia, quarto dia, até que simplesmente a coisa se solucionou. O japonês perguntou pelas informações, perguntou por que não tinha falado, ele explicou as razões e tudo deu certo. Se ele tivesse saído correndo do país, ali iam matar ele. Mas ele buscou a melhor solução. Ele pensou: o pior é isto, eu vou enfrentar isso, vou assumir isso. E começou e saiu do problema. Qual é a melhor solução que você tem para seus conflitos, angústias, ou situações ou preocupações que tem? Vamos ver o seguinte passo. Quebre o hábito da preocupação antes que você quebre. Por quê? Porque se eu não corto, não limito o hábito de me preocupar, a preocupação vai me matar, vai acabar comigo. É ilógico que uma criança de 12 anos tenha úlcera pelas preocupações. E achamos muitos. Achamos muitos jovens que, pensando no futuro, por causa dos problemas dos pais, por causa da solidão, por causa do abandono, sei lá, qualquer causa, muitos jovens têm úlcera. Mas, pensando no futuro, se não se quebra o hábito, então a preocupação vai me matar. E vamos ver. Dicas importantes para poder quebrar o hábito da preocupação. Eu gostei muito destas dicas. Sabe por quê? Porque a mente ocupada é necessária
É necessária. Em que sentido? É impossível pensar em mais de uma coisa à vez. Então pense neste momento. Amanhã o que você vai fazer? E pense neste momento, se você está na praia desfrutando. Você tem que tirar um pensamento para pensar em outro. Eu não posso pensar em duas coisas à vez. É impossível, humanamente impossível. Não posso. Então, permaneça sempre ocupado e tenha muita ação. Sabe qual é um dos problemas que nós temos? É que ficamos quietos, deixando que a mente voe, organizando, pensando a preocupação, e se acontece isto, e se isto não acontece, outra coisa vai acontecer e pode ser pior da que eu tenho. Então minha mente está totalmente em função de pensar todo dia, a toda hora. Os pensamentos são contínuos. E se fala que na Segunda Guerra Mundial acontecia algo com os soldados. Eles saíam na guerra, eles saíam a lutar e voltavam com a cabeça totalmente cheia de dor, pensando nos mutilados, pensando nas pessoas mortas, pensando no sangue, pensando na probabilidade de morte, e isso atrapalhava a mente dessas pessoas. E descobriram que a ação, estar ocupados, tirava a ansiedade. Então, todos esses soldados que voltaram cheios de ansiedade, começaram com eles uma terapia ocupacional, fazendo todo dia, trabalhando o dia inteiro, pensando em coisas diferentes, E isso se deram conta que a saúde emocional dessas pessoas que lutaram na guerra era melhor quando estavam ocupadas suas mentes. Então esta é uma das estratégias para tirar as preocupações. Trabalhe, se esforce, faça, atue, mantenha ocupado, por favor. Por quê? Porque a mente dá espaço somente para uma só coisa. Então descanse nisso. Vamos continuar. Não permita que coisas insignificantes arruinem sua felicidade. Há coisas tão simples, há coisas tão vãs, que não vale a pena nem pensar. Então tome a decisão de coisas que realmente valem a pena, de sonhos, de poder alcançar melhores coisas, sim? Por exemplo, os riscos de morte abrem nossos olhos. Algum de vocês teve algum momento um risco de morte? Que possivelmente ia morrer em algum momento. O que pensa você depois disso? Sabe de quem lembro? Lembro de quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Lázaro, depois de ressuscitado, estava comendo com Jesus. E os inimigos de Jesus e de Lázaro estavam ameaçando a Lázaro para matar a Lázaro. Imaginam que poderia pensar Lázaro? Pode me matar tranquilos, que aqui tenho quem me ressuscite. Me compreende? É isso, literalmente. Literalmente é isso. Não nos preocupar. Por quê? Porque quando temos momentos críticos, nesses momentos críticos é onde nós reagimos. Olha, a vida vale a pena. Eu poderia ter morto. Hoje vou desfrutar da vida. Por exemplo, Salomão. Saí daqui, meu Deus. Não, é esse. Perfeito. Ah, não, era outro. Esquece. Saia dali. Isso, eu creio que é ali. Não é esse. Então é o primeiro, embaixo, ali onde deu, esse. Agora sim. E vou rapidamente. Pressionei que não era, é o que não era. Vamos por aqui. E estamos por aqui. Muita ação, coisas insignificantes. Salomão. O que dizia Salomão? É melhor um velório que uma festa.
E tem toda a razão. Porque, pense por um momento, eu estou numa festa e vou compartilhar de Cristo. Quem vai me atender? Ninguém. Eu vou num velório e vou compartilhar de Cristo. Quem vai me atender? Muitos. Porque ali está a realidade da vida. Todos vamos chegar a estar ali no caixão. Na caixa, pois na... Caixão, isso. Todos vamos estar ali. Vamos morrer. Então, por que não pensar melhor hoje, antes que isso aconteça? Salomão falava muito bem. É melhor o velório que a festa. Porque ali eu me dou conta quem sou. Então, é importante pensar ali das coisas insignificantes da vida que eu estou vivendo. Não vale a pena viver coisas insignificantes. E, como fala ao nível do relacionamento, as pequenas raposas que estragam os vinhedos. Pequenas coisas. Sabe que os grandes problemas dos casamentos são por pequenas coisas. São por coisas insignificantes. Porque eu não gostei, e então tocou meu ego, e então eu não posso deixar que isso aconteça. E ali é onde começa o processo. Começa o processo. Coisas insignificantes. Então, não se deixe atrapalhar por coisas que não valem a pena. Sim? Vamos continuar. Pensemos então na lei das probabilidades. E quando pensamos na lei das probabilidades, temos que pensar a preocupação que eu tenho, quanta probabilidade há que aconteça. Muitas pessoas têm medo dos raios, mas muito medo. Que caia um raio sobre eles e acabe com eles. Mas sabe você qual é a probabilidade para que um raio mate uma pessoa? E muito mais na cidade. A rede elétrica tem uma proteção contra raios e atrai os raios antes de que caia em qualquer pessoa. Mas muitas pessoas têm pavor dos raios. Então veja qual é a probabilidade que tem. A probabilidade de um fracasso financeiro. Qual é a probabilidade? Você tem trabalho, você se esforça, você está indo, está alcançando. Sim? Qual é a probabilidade de ficar doente, bem doente? Há probabilidade, mas qual é? Se você leva uma vida bem levada, uma vida sã, tranquila. Então, veja as probabilidades do que pode acontecer. Se é o nível de empresa, um empresário poderia dizer qual a probabilidade de que eu fracasse, mas tenho contratos, tenho pessoas, estou trabalhando, estou indo e a economia está deste jeito. Então, qual é a probabilidade? Os medos fogem quando eu vejo as probabilidades. Quando a probabilidade é alta, muito alta, obviamente eu vou tomar providência disso, mas quando eu vejo que uma probabilidade tão baixa, eu não devo me preocupar. Coopere com o inevitável. Então pode dizer, assim é, não pode ser de outra maneira. Os medos, por exemplo, quando um ser querido morre. Morreu. É inevitável. É inevitável, você não pode ficar ali no mesmo eixo, sofrendo pela falta, já faltou. Então, aceite o inevitável, aceite ou coopere com isso inevitável. Já morreu, já não está, ponto, vamos seguir adiante. Vamos seguir porque nós estamos vivos e não pode ser de outra maneira. Então, aceite as coisas inevitáveis. E é a posição que eu assumo em muitas situações quando uma pessoa está no hospital, está na UTI, por exemplo, e você está angustiado, está preocupado, mas pense, o que você pode fazer? Fábio, o que você podia fazer quando Estela estava na UTI? Nada, absolutamente nada. Então, muitos de nós nos angustiamos de tal jeito, com coisas que não devemos nos angustiar. Devemos estar tranquilos e assumindo como vêm as coisas quando é inevitável.
Está no melhor lugar, atendida pelos melhores. O que tem que se fazer, se faz. Ponto. Deixemos que as coisas aconteçam. Descansemos em Deus. As nossas ansiedades, joguemos sobre o Senhor, porque é Ele quem leva as ansiedades. Quando eu penso cooperar com o inevitável, as coisas que aconteceram. Hoje eu vejo muitas pessoas que no meio da pandemia tiveram que assumir o inevitável. Conhecemos pessoas que fracassaram em empresas que manejavam muito dinheiro, empresas conhecemos um casal que trabalhava com eventos, imagine, os eventos no meio da pandemia, eles fracassaram, ou seja, eles ficaram sem trabalho, e eles assumiram essa realidade e estão começaram de novo, e deram os passos novamente, mas assumiram isso, não ficaram ali chorando pela situação e sem fazer nada, não, assumiram o problema, assumiram que era inevitável o que estava acontecendo e tomaram o rumo certo, agora estão crescendo novamente. Até que ponto uma coisa merece que você se preocupe com ela? Até que ponto? Não mais. Não se preocupe mais por coisas que não valem a pena se preocupar. Seja seu futuro, que não chega ainda, seja seu passado, não se preocupe mais com seu passado. O passado ficou atrás. E entanto você pense mais no seu passado, mais você vai ter circunstâncias que vão atrapalhar sua mente e vão encher sua mente de ansiedade. Vamos ao seguinte ponto. E a oração atende a 3 necessidades psicológicas básicas. Uma das recomendações para lutar contra a ansiedade é a oração. É uma das recomendações que se dão porque a oração tem 3 aspectos que psicologicamente soluciona a oração. E vamos ver quais são. O primeiro é ajuda a transformar em palavras exatamente o que está nos perturbando. Que significa isso? Transformar em palavras exatamente. Quando nós conhecemos os fatos do problema, da angústia que nós temos, nós podemos expressar. Poder expressar é necessário. Veja que muitas das doenças que hoje se fala, que tem nas pessoas, tem relação direta com o emocional. Então, a pessoa que não é capaz de expressar, que guarda tudo, regularmente tem problemas na área respiratória, na garganta, nas cordas vocais, né? As pessoas que não são capazes de digerir alguma situação emocional e que não perdoam, que não são capazes de digerir essa situação, têm problemas estomacais. É muito interessante compreender isso. Quando a estrutura de uma pessoa cai, quando a fortaleza de uma pessoa cai, o sistema ósseo se afeta. Então, veja que eu posso transformar em palavras o que tenho na mente, a angústia que tenho, por meio da oração, e poder falar para Deus: Deus, eu necessito tua ajuda porque estou nesta situação, tenho este problema, tenho esta preocupação, Senhor. Então você expressa para Deus tudo o que você tem. Essa é a primeira coisa que traz a oração como solução. E é necessário. O que é poder expressar. Segundo, a oração nos traz certeza de que não estamos chegando sozinhos, carregando sozinhos o nosso fardo. A oração, que é a oração? Venham a mim todos os que estejam trabalhados e sobrecarregados, que eu vos farei descansar. Isso é a oração. É poder dizer: Senhor, é que você é quem carrega meu fardo. E eu fico muito mais leve quando eu oro. Quando eu não oro, eu sou quem carrego. Eu não expresso e eu carrego. E terceiro, a oração põe em prática o princípio ativo de fazer.
Lembra? Faça, atue, haja. O fato de eu começar a orar, já estou fazendo. Então, esses 3 aspectos, a oração libera na vida de uma pessoa e leva ao crescimento e a soltar as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas depressões, as nossas situações da vida diária, podemos deixar nas mãos do Senhor. Para isso é a oração. E é recomendável a oração para todas as pessoas. Continuando então, vemos aqui 7 maneiras de cultivar uma atitude mental. E vamos ir por ela rapidamente. Pode ser atitude mental positiva ou negativa. Você escolhe. Vamos ver ali. Primeiro, escute muito bem. Deixe o passado enterrar os seus mortos. O passado está atrás, por favor. O passado já ficou atrás, esquecido. Viva o presente. Se projeta o futuro, mas as angústias não podem ser pelo futuro mesmo. Segundo, não procuremos nunca nos vingar. Porque cada vez que você quer se vingar, você é afetado e você mesmo vai sofrer, porque quem carrega a ira, quem carrega o rancor, é você, não a outra pessoa. Então, não procure se vingar. A nossa vida é o que nossos pensamentos fazem. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. De acordo com como você pensa, você atua. Você pensa pequeno, você atua pequeno. Você pensa em grande, atua em grande. Por quê? Porque seu pensamento determina seu agir. Quando você pensa que não pode, quando você pensa que é difícil, quando você pensa que é incapaz, você não vai poder, vai ser incapaz, vai ser difícil, porque você já se projetou nisso. E ninguém pode tirar você de ali. É você mesmo quem sai de ali. Seguinte, o único meio de se encontrar felicidade, ou de encontrar felicidade, não é esperar gratidão, mas dar pela simples alegria de dar. Vocês não acham que muitas das frustrações que algumas pessoas têm é porque esperavam gratidão de outros? E ficam tão frustrados porque como é que não reconheceu o que eu fiz? Por que não me buscou? Se eu fui bonzinho com ele, com ela. Não espere gratidão de ninguém. Simplesmente semeie. E é assim. Contemos as bênçãos que nos são concedidas e não as nossas contrariedades. Você tem todas as ferramentas, tem a vida, tem capacidade, tem plenitude, tem fortaleza. Deus está com você. Ele fala que nunca vai deixar você, nem vai abandonar você. Então, as bênçãos do Senhor. Outro aspecto, não imite a outros. Quando você imita a outra pessoa, perde sua naturalidade, perde a sua identidade. Porque você está copiando o que a outra pessoa está fazendo. Seja original. Original nas expressões, original nos pensamentos, original como você é, como pessoa, no relacionamento com outros. Há pessoas que são muito abertas, outras que são mais fechadas, mas viva como você é, simplesmente. Caso alguma coisa ruim de acontecer, o que você poderá fazer de bom com isso? Se do céu caem limões, você deve preparar uma limonada muito boa. É assim. Eu conheci um menino que eu compartilhei de Cristo. E esse menino faltava uma perna. Tiveram que tirar uma perna por um acidente. Olha, eu abri os olhos quando conheci ele, porque a forma como este menino me falava, ele me falava, eu dou graças a Deus, porque eu perdi a perna. Eu falei, como assim? Eu ia compartilhar de Cristo para ele, e ele me ministrou.
Ele me dizia, eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque eu era muito louco. Muito louco. Ia numa moto a muita velocidade, em numa curva, eu saí da curva e perdi a perna. Mas Deus me permitiu conhecer Ele, produto da perna. Glória a Deus por ter perdido a perna, porque conheci a Cristo. É isso. O que eu faço com o que tenho? As realidades que eu vivo, tenho que assumir. Ninguém está isento de ficar numa cadeira de rodas. Mas, se no momento se chega a uma cadeira de rodas, há que olhar a vida para o frente. Há que assumir e crescer. E assim com qualquer situação na vida, há que assumir e continuar adiante. Quando somos bons para os outros, somos melhores para nós mesmos. Ensine. Dê o melhor de você. Quando você ensina, você aprende mais. Nunca esqueça isso. E vamos ao último ponto, que são 6 maneiras de prevenir a fadiga. Eu quero dizer que a fadiga é causa de muitas das ansiedades que nós manejamos diariamente. Estamos cansados, esgotados. Então, 6 maneiras para que não fiquemos assim. Alguém tem que dar corda novamente para poder se levantar, se erguer. Vamos ver 6 maneiras rapidamente. Descanse antes de cansar. Então, não espere estar cansado para você descansar. Não espere ter sede para tomar água, para beber água. Por quê? Porque quando você tem sede, porque o corpo já manifesta um grau de desidratação. Então necessita tomar antes de que tenha sede. Descanse antes de cansar. Segundo, aprenda a relaxar-se durante o trabalho. Isso não quer dizer que você seja irresponsável, sino que você desfrute de cada passo, de cada situação que você vive. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Eu lembro de uma das coisas que gerava ansiedade comigo, falo ao nível pessoal, era quando nós fazíamos eventos a grande escala. Falando de mobilizar 20, 30 mil pessoas num estádio. Então, você fazer a decoração gigantesca para poder organizar, você tem que, como Celeste tinha que fazer com quantidade de jovens as danças. Então, ela treinando, semana a semana. Para mim, gerava angústia. E eu dizia, era uma carga, que cada dia, ou seja, vai chegar novamente esse evento e eu tenho que fazer. Eu encarregado das permissões na polícia, nos bombeiros, em todo lugar, e corra de um lado para outro, e toda uma quantidade de situações, além do econômico, para ter os recursos para alugar o estádio, etc, etc. Era toda uma quantidade de situações. E eu entrei num momento de angústia até que entendi que eu devia desfrutar de cada momento que eu estava vivendo. Quando eu assumi, eu falei, olha, penso somente uma coisa, o evento vai terminar um dia, e eu vou ficar tranquilo depois do evento. E isso me estimulava a quê? A poder dizer, eu vou fazer o que tenho que fazer hoje, no momento, com todas as forças, depois vou descansar. E cada vez que acontecia, já a dimensão era diferente. Agora os eventos são menores, obviamente, por óbvias razões, mas eu desfruto de cada momento, de fazer o que estou fazendo. Depois já vai acontecer outra coisa e vou poder fazer ou viver em outro aspecto. Então, durante o trabalho, se relaxe, proteja a sua saúde e a sua aparência, relaxando-se em casa. Que sua casa seja um santuário de paz, de alegria. Isso deve ser a casa, o lar. Desfrutar em casa. Se você não faz isso, se chegar a casa é pior do que estar fora, é terrível. Então você deve buscar que em casa seja diferente. Aplique estes 4 bons hábitos de trabalho. Veja o bom esse. Só tenha na mesa o assunto que está trabalhando.
se vê muito que na mesa está o contrato, este projeto, e este é o segundo projeto, o terceiro projeto, o quarto projeto, e tem tudo na mesa, e o que faço primeiro? Então, tenha na mesa somente o que você vai trabalhar nesse dia. Faça as coisas pela sua ordem de importância. Já falamos faz 15 dias a respeito disto, de ordenarmos os tempos. Quando tiver que enfrentar algum problema, resolva-o imediatamente. Apareceu o problema, busque a solução imediatamente. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Aprenda a organizar e delegar e a supervisionar. Não faça você tudo. Que outra pessoa apoie você, ajude você, contrate a pessoas excelentes fazendo as coisas e você não vai se perturbar fazendo coisas que não deve fazer. Ponha entusiasmo no seu trabalho. Ponha entusiasmo no seu trabalho e este aspecto é a preocupação com a insônia que nos causa dano, não a insônia. Quantas vezes nós, por alguma situação, muito calor, muito frio, perdemos o sono? E ficamos sentados em cama pensando. Mas o problema está ali. Se há alguma ansiedade, pensamos na ansiedade, pensamos na preocupação, e ali é onde se gera o problema. Não é a insônia, é a preocupação com a insônia. Então, devemos buscar ali a saída. E por último, a crítica injusta é frequentemente um cumprimento disfarçado. E isso é real. Ninguém chuta um cão morto. Se está morto, para que chutar um cão morto? Você chuta um cão vivo. Ou melhor, outro exemplo. Você tira pedras às frutas que estão na árvore. Se a árvore não tem fruta, você não tem que jogar nada para tirar o quê? Se não tem fruta. Então, quando você tem resultados, sempre vai ter crítica. Quando você tem solução, sempre vão olhar você e vão dizer: olha, está fazendo mal, olha, não deu certo totalmente. Sempre vão criticar. Então, se acostume com estas duas palavras para terminar. Haja da melhor maneira que puder e se prepare para a crítica. Não importa, eu sempre vou ser criticado. Se você quer seguir a Deus e quer ser honestamente cristão, sempre vai ter perseguição. Se você não está sendo perseguido, ali é um problema. Crítica vai ter. E por último, critiquemos-nos a nós mesmos. Peçamos uma crítica honesta e construtiva que nos ajude. Peça uma crítica honesta, não ao seu inimigo, porque vai acabar com você. Não a pessoa que não gosta de você, não. Peça a pessoa que você conhece, que é honesta e que pode dizer o que é certo de você, e peça uma crítica construtiva. Que ajude você. Que ajude, que leve você a crescer mais e mais. Para terminar, simplesmente é dizer, nós como cristãos manejamos muitas ansiedades. Mas sabe por quê? Porque não temos o conhecimento real de Deus. Se nós conhecêssemos realmente a Deus, nós poderíamos ouvir a voz de Deus que nos diz: paz para vocês, eu estou com você. E ali se terminaria qualquer tipo de solidão, de tristeza, de angústia por essa causa. Se eu acredito nas palavras que Deus me diz, eu sei que Ele não me vai deixar nem abandonar, porque Ele já falou. Então, se eu acreditasse realmente nas palavras e promessas de Deus, eu não manejaria a ansiedade. Mas Deus sabe que nós somos seres humanos e por isso, através da palavra, Deus diz que depositemos toda a ansiedade sobre Ele. Porque vão passar ansiedades. Obviamente, há ansiedades normais do dia a dia, sim? Mas as ansiedades que são contínuas, Senhor, me ajude. Você vai viver melhor. Conheça os fatos, se pergunte. Pratique tudo isto que falamos hoje e você vai ver que na presença de Deus e em oração você não vai ter ansiedade. Por quê? Porque você descansa nele.
porque você deposita nele tudo, a sua tristeza, frustração, angústia, preocupação, tudo absolutamente nele. Mas aprenda a confiar no Senhor. Não é entregar o fardo para Deus e depois, quando eu termino de orar, Senhor, me devolva o fardo que eu vou carregar. É assim como nós agimos. Então, terminemos fazendo uma oração. ¿Les parece? Vamos agradecer a Deus. Amado Senhor, grande é teu nome. Sabemos que há muitas coisas ao nosso redor que interferem para a nossa felicidade e a nossa plenitude, Deus. Eu quero orar, Senhor, nesta noite por cada um destes teus filhos, porque eu sei que você está fazendo um plano, trazendo um plano perfeito para eles, executando esse plano perfeito neles, Senhor. Senhor, deixamos diante de Ti toda preocupação. O nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, a nossa saúde, Senhor, a nossa mesma vida e morte, tudo isso está nas Tuas mãos, Senhor. E você tem planejado tudo. Tudo você conhece. E sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas ajudam para seu bem. Obrigado, Senhor, porque saber que somos teus filhos é para nós garantia de felicidade, garantia de paz, de alegria. É por isso que eu peço, Senhor, para cada um deles sabedoria, entendimento, conhecimento e a paz de Deus que sobrepassa todo entendimento nos seus corações. Damos graças nesta noite, Senhor, sabendo e orando para que na próxima vez que vamos nos reunir, você mesmo convide, Senhor, ponha no coração das pessoas para vir, tire toda a preocupação, tire todo o conflito para eles poder vir e escutar, Senhor, uma mensagem para suas vidas e ainda para que outros conheçam de Jesus. Damos graças, damos louvor, damos exaltação, honra e glória somente a Ti, em Cristo Jesus, Senhor nosso, e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Muito bem, família, ali nesses papelzinhos que vocês escreveram, em oração aí onde estamos, vamos orar e vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu quero deixar isto diante dos Teus atos, e você vai rasgar eles, vai cortar eles em pedacinhos. Ali, uma curta oração: Senhor, eu sei que somente o fato de escrever essas preocupações que eu tenho, o que eu escrevi aqui, Senhor, eu ponho diante dos Teus atos. Mas, Senhor, são preocupações do futuro, que ainda não chegou. Mas você garante estar comigo cada dia. E passo a passo eu vou alcançar melhores coisas em Ti. Senhor, eu rasgo este papel. Eu rasgo este papel tomando a decisão, Senhor, de que as minhas angústias, pensando no futuro ou no passado, Senhor, não vão mais. Elas morrem aqui, Senhor. Elas ficam aqui, Senhor. Eu oro, Senhor, porque de hoje adiante, Senhor, eu vou pensar, Senhor, num recinto fechado totalmente, que é minha mente pensando no hoje, Senhor. Nada de preocupações. Os projetos estão, mas os projetos são para alcançar, não para me preocupar por eles. Senhor, obrigado, Senhor, porque hoje eu quero declarar vitória sobre a ansiedade. Eu quero declarar vitória sobre os meus problemas e as situações, que eu sei que você está comigo e nada nem ninguém vai atrapalhar isso, Senhor. Obrigado, Deus, pela vitória que tenho em Cristo. Obrigado, Senhor, pela paz que chega ao meu coração em Ti e para a Tua glória. Amém.